todos encontraram? Diga amém. Lucas capítulo 14, verso 21 diz assim: o servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas, becos e cidades, e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. E mais tarde o servo disse: já fiz como que o Senhor mandou, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos, e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Pode se sentar, Deus, na presença de Deus. Hoje eu quero falar, meus queridos, das oportunidades que Deus Ele nos dá para servir a Ele. Claro que a questão de fazer a melhor oferta, de apresentar o melhor culto, ele não cabe só à direção, ele não cabe, meus irmãos, só ao pastor da igreja, mas a Bíblia vai nos orientar que isso é de uma forma pessoal. Cada um pode fazer isso com a sua consciência, cada um pode oferecer o seu melhor com alegria, e cada um pode ter o discernimento do que é que realmente Deus recebe e do que é que Ele rejeita. Porque a Bíblia diz, irmão, que diante dos olhos do Senhor tudo está nu e patente. Dele ninguém pode esconder nada. Hoje é a realidade que nós podemos ser justificados com uma simples palavra, com qualquer coisa que nós inventamos ou criamos, mas eu tenho preocupação quanto ao tempo. Porque a Bíblia diz que o tempo vai revelar o que é que realmente está acontecendo, o porquê está acontecendo, e onde é que o adversário tem encontrado razão para continuar prevalecendo na vida das pessoas, mesmo daqueles que Deus constituiu para ser salvo em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Eu olho, amados, que as oportunidades elas passam da nossa vida. As oportunidades elas encerram. Às vezes, quando a gente vai perceber isso, é lá no tempo mau. Por isso que Eclesiastes diz que é para lembrar do Senhor no dia da mocidade. Mas alguém vai dizer: a mensagem é para os jovens. Não, a mensagem é para alguém que está andando, que está falando, que tem um braço forte, as pernas que pode caminhar, não é verdade? A mensagem fala sobre força, a juventude fala de força, de um começo. Por isso, irmãos, que eu acredito que Deus Ele está olhando para nós aqui esta noite, dizendo assim: eu quero que vocês sejam velhos crentes. Não crentes velhos, velhos crentes. Sabe aqueles crentes da antiguidade, que lá na arena eles provavam a Deus a sua justiça, a sua fé, o seu amor? Tanto é que a Bíblia vai dizer que Jacó foi cautado aqui esta noite, que essa semente caiu até nós. A palavra, o exemplo deles chegaram até nós. Aleluia, eles não tinham tanta liberdade como nós temos nos dias de hoje, mas eles tinham o melhor, aleluia, para oferecer para Deus. E não era dinheiro, e não era, meus irmãos, simplesmente um cântico. Eles entregavam até a vida, até o sangue, se fosse possível, para permanecer no centro da vontade de Deus. Sabe que eu vejo isso, irmão? Como um verdadeiro avivamento. Porque o verdadeiro avivamento, ele tem que estar dentro. E esse avivamento que está dentro, ele incomoda. Ele fala no coração. Ele dá prazer de você ir para a presença de Deus, ir para os pés de Jesus, ir, aleluia, fazer mais para o reino de Deus enquanto ainda tem oportunidade. Porque quem tem ciência da palavra sabe muito bem, aleluia, que houve o primeiro convite, houve o segundo convite e houve a correção para o final, o qual a palavra entregou aqui essa noite para nós. Então cabe
aproveitar o tempo, as oportunidades, porque quando a gente vai, meus irmãos, observar o tempo passando, as oportunidades se encerrando, a gente começa a fazer tantos questionamentos diante de Deus. E sabe qual é a pior coisa? É que às vezes nós começamos a culpar situações, estações, momento, tempo, colocamos obstáculo em tanta coisa, quando na realidade, irmãos, é possível entender que o convite foi feito assim de uma forma muito gloriosa. A ceia, o qual a palavra está mencionando aqui essa noite, se refere a chegar no reino, no ministério do próprio Jesus, e Jesus nos dá o presente, uma prévia, ou seja, uma leve comunhão com Deus, mas que será realizada em sua plenitude na vida ou na era vindoura. Se nós comparar isso aqui, irmãos, está muito relacionado com o que vai vir daqui a pouco. O convite foi estendido para todo tipo de gente. Isso aqui fala do quê? Que Jesus, ele veio e amou sem olhar a posição de ninguém. Ele não está preocupado com o seu dinheiro, ele não está preocupado se você tem uma doença, ele não está preocupado com a sua origem, com a sua cor. Tanto é que mesmo alguém que chegava perto dele sem nenhuma comissão, talvez até lá longe, sem o conhecimento, como aquela mulher que tinha uma filha endemoniada, que pensou, nem posso ir lá. Mas ela foi pela necessidade. A Bíblia diz que Jesus olhou para ela, disse que não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, mas ele viu a fé no coração, porque uma vida espiritualmente ela é movida por fé. A fé, ela move o coração de alguém, quebra a barreira, quebra a incredulidade, incerteza e faz romper para a glória do nome do Senhor. A Bíblia diz que quando ela vai até Jesus com aquela fé, Jesus fala para ela, vai ser feito conforme a tua fé. E a partir daquele momento a filha ficou restaurada e algo aconteceu. O que significa, irmão? Comunhão, busca sincera, uma fé que agrada a Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, aqui nessa noite sobre essa ceia. Vamos voltar aqui à palavra. Convidou a muitos a ceia ser enviada como ou seja, o convite foi enviado de que maneira? De forma bem antecipada. Jesus não faz nada, irmão, sem antes avisar os seus servos. É verdade ou não? Aleluia. Então o convite chegou para o povo. O Senhor, fazendo aquela festa, ele vai e começa a convidar bem antes. Marcou uma data, marcou um dia, fez aquilo com tanto entusiasmo. Sabe que eu vejo assim, é a preparação que Cristo ele está. Aleluia. A Bíblia diz que ele subiu ao céu e ele foi preparar lugar. Agora eu imagino o trabalhar ali dos anjos, a preparação das mesas, a preparação do banquete que vai ser realizado naquele dia. Só que tem uma coisa: para chegar naquele banquete tem que estar participando desse. Para chegar naquele banquete tem que ter prazer e chamado que foi feito. Por quê? Quem é jeito chamado vai perder a oportunidade. E quando nós rejeitamos o chamado, quando nós colocamos os nossos prazeres, a nossa vida, as nossas escolhas, quando nós colocamos, meus irmãos, aquilo que a gente acha em primeiro lugar, sem perguntar a Deus, Senhor, é da tua vontade que seja assim para a glória do teu nome? Glória a Deus, glória a Jesus. Eu fico pensando, irmão, nas possibilidades que é dada para aqueles convidados de entrar ali. Primeiro, porque ele disse: vai e convida a todos. Não importou a fé, não importou a raça, a origem, não. Ele disse: chama todos para entrar. Ou seja, mandou um convite, fez um convite especial. Claro que está muito relacionado lá na primeira oportunidade que Israel teve. A Bíblia diz até que eles rejeitaram, por isso que chegou até nós. E nós já somos os segundos convidados. Alguém rejeitou e a oportunidade chegou até nós. Então nós estamos agora dentro do segundo convite que foi feito. De que forma foi feito o convite? A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que eles foram convidados de forma antecipada, mas começaram a apresentar o quê? Desculpas. Era a segunda classe. Os primeiros Israel já tinha rejeitado,
Deus chama de um amor incondicional, envia Jesus, e agora nós estamos na dispensação da graça, nesse tempo agora. E no tempo da graça, irmão, Ele deixa você escolher, é você que escolhe. É por isso que há uma confusão tão grande, porque a Bíblia, ou alguém até pensa que a liberdade que Ele dá nesses dias é uma liberdade que você pode fazer o que você acha, mas na realidade nós não estamos aí como ovelhas sem dono e sem pastor. Nós temos um pastor, aleluia, um subpastor que tem nos guiado, que comanda a nossa vida e que sabe da nossa história e como nós estamos nos comportando dentro dessa oportunidade. Então nós somos os segundos convidados, e a oportunidade ela é gloriosa, mas às vezes apresentando essas condições. Então a Bíblia vai dizer, né, que deixando de ver que o reino acontecia ali naquele momento, e que Deus está convidando pessoas, participantes, para quê? Para as grandes bênçãos. Por quê? Quem tem essa comunhão com Deus, ou quem tem essa oportunidade, ele está dentro do centro das maiores alegrias da sua vida. Por quê, irmão? Porque eu sinto assim que quando nós estamos buscando o reino de Deus e estamos cheios da alegria do Espírito de Deus, nós somos conduzidos mesmo no vento, nas tempestades, nas lutas. Aos nossos olhos parece que não vai dar certo, o nosso coração está triste pelos acontecimentos, mas a alma está queimando pela esperança. A alma está queimando pela esperança. Vai terminar aqui, os dias vai acabar aqui, mas tem algo reservado para mim lá na eternidade. Não vai ser uma Santa Ceia assim, não vai ser essas toalhinhas aí, não. Você pode imaginar, fechar os teus olhos e imaginar, irmão, a confecção espiritualmente que está sendo preparada ali, a glória que vai ser naquele lugar. É por isso, meu querido irmão, irmã, que há uma luta incessante do aniversário, tentando roubar o que é mais especial na nossa vida. Porque a Bíblia diz assim: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Oh, irmãos, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então agora, o que isso aqui nos mostra? Né, irmãos? Nos mostra o quê? Que essas pessoas colocaram as ocupações da vida diária frente das exigências de Deus e de seu reino, né? Não sendo, portanto, dignas de entrar. O que significa hoje? Jesus ensinou sobre, né, termos semelhança, ou cuidar com esse acontecimento daqueles dias, o qual foi mencionado, para que nesse tempo não aconteça a mesma coisa com a gente. A oportunidade está aí. Até alguém questionou com o Róvio, falou assim para ele, sobre o livre-arbítrio, né? Que nós não temos, que ninguém tem livre-arbítrio. Claro que temos. É a gente que escolhe, irmãos. A forma de servir a Deus cabe a nós, né? É claro que ela tem alguém para instruir, tem alguém para ensinar, mas quando a gente acha que já sabe, ou que não precisa, ou que não precisa nem de estar perto para aprender, a gente vai fazendo aquilo que a gente acha. E parece que o que aconteceu com essas pessoas foi justamente isso aqui, né? Então agora, aquele servo observando a condição do trabalho do Senhor, o homem ali preparando tudo com aquele entusiasmo, né? E de repente ele vai para a rua fazer um convite, e alguns enviaram desculpas, e ele chega perante aquele Senhor e fala assim: olha, a situação é essa. E sabe o que aconteceu com aquele homem? Ele ficou de que forma? Feliz. Ele ficou contente de observar a casa vazia, ninguém sem compromisso, ninguém querendo convite, tudo preparado, o banquete lá pronto para se alimentar. Ele olhou e ele ficou o quê? Irado. Oh, irmãos, tem hora que nós estamos, aleluia, ocupando essa posição. Sabe por quê? Claro que não está relacionado o doente, o enfermo, o que trabalha, que não tem como chegar, o que está distante, mas isso fala de alguém que pode, que tem condição, mas por causa de uma luta, por causa de uma situação, por causa de qualquer coisa, você deixa para amanhã o que pode fazer hoje, e
e o amanhã não vai chegar nem para a minha vida e nem para a tua vida. Por isso que o hoje, aleluia, nós temos que fazer o nosso hoje bem feito, porque o amanhã não cabe a nós, diz a Bíblia Sagrada. Então eu olho para isso aqui, irmãos, e eu fico pensando que o Senhor está olhando para nós aqui esta noite e falando ao nosso coração da importância que se tem de nós olharmos para a palavra e guardar dentro do nosso coração. Aleluia. Agora, grandes multidões, eles continuam servindo a Jesus, né? Aqueles que desejam ser discípulos de Cristo precisam amar a sua família, menos que amam a Cristo, não. Ou seja, amar as coisas dessa vida mais do que a Cristo, não. Amar os seus negócios mais do que a Jesus, não. Amar pai, mãe, mulher mais do que a Jesus, não. A Bíblia diz que se alguém não rejeitar tudo isso, não é nem digno de entrar no céu. Agora é uma responsabilidade grande? Claro que é uma responsabilidade. Mas alguém vai dizer, pastor, só que a Bíblia também diz que se nós não amar a família e amar, aleluia, nós já negamos a fé, sim. Temos que amar numa condição que não nos limita de vir a Deus, de estar com Deus, de prestar a melhor, aleluia, o melhor culto para Deus, a melhor adoração para Ele. O cuidado, o zelo de amor agrada a Deus, mas o cuidado além daquilo que é a vontade do Senhor atrapalha a nossa vida e as nossas escolhas. Então Jesus observou que um disse assim, não, eu casei, não posso ir. O outro, eu comprei e não posso ir. O outro inventou tanta coisa. Aí eu fico pensando, irmãos, que tem hora que a nossa vida está muito baseada nessas coisas. E Deus está triste, Deus está irado, Deus está olhando para a terra. E não adianta nós tentar jogar qualquer desculpa para Ele, porque eu sinto assim, que Ele sabe detalhes da nossa vida, o quanto a gente está pronto para as coisas daqui rapidamente, mas para as coisas de Deus é sim sobrar um tempo. E Deus não é resto de feira, meus irmãos. Ele é especial, aleluia. Ele se agrada das primícias, do que é melhor. Por isso que Deus falou aqui na boca do irmão, aleluia, da oferta. Não é de qualquer maneira que Deus vai receber a oferta, não. Não é de qualquer maneira que Ele vai receber o culto, não. A gente às vezes não traz dinheiro, mas traz o culto. E que culto é esse? De que maneira vamos apresentar a nossa vida se nós não temos o prazer e a alegria de fazer isso na presença do Senhor? Irmãos, essa semana eu estive aqui na igreja. Confesso para vocês que algumas noites eu chorei aqui. E o Espírito de Deus me incomodou muito. Eu vi assim a sensação de Deus olhando para essa casa aqui. Eu olhei para aquelas escalas da parede e fiquei pensando, Senhor, se o Senhor vier hoje, como é que vai ser esse negócio? Tenha misericórdia das nossas vidas. Irmãos, Deus está nos despertando. Deus está nos chamando aqui, glória a Deus, para algo importante. Aleluia. Há duas ilustrações, né? Aqui nesta palavra, falando do primeiro tempo e do segundo tempo. O primeiro tempo é as oportunidades. O segundo tempo é o juízo que vai chegar, enquanto alguém vai dizer, Senhor, me deixa entrar. E ele vai dizer, agora não há mais tempo. Os irmãos lembram da vida do próprio Noé? Por que Noé perseverou, irmãos, na construção daquela arca? Porque ele recebeu uma fé graciosa, algo gostoso. Ele tinha prazer mesmo sendo provado, mesmo alguém não acreditando, a fé dele era perseverante. Será que a nossa fé está vivendo? Nós estamos vivendo isso aqui na presença de Deus? Ou está faltando alguma coisa, irmãos, que nos separa do amor dele? E nós temos que tomar cuidado. Aleluia. Aí tem uma palavra que diz assim, bem-aventurado aquele que participar do banquete. Parece ser o quê? Um ditado comum, possivelmente aqui, com a intenção de mudar o assunto, mas na realidade, né, o foco aqui é o quê? Que nós devemos entender que o banquete ele foi para todos. Todos tiveram oportunidade. Então naquele dia, não vai adiantar alguém dizer assim, Senhor, mas eu colocar alguma situação, eu não obedeci a doutrina porque eu achava também, e eu até gostava de alguma coisa. Não importa o que você acha. A Bíblia diz que para seguir a Jesus tem que fazer o quê? O que tem que fazer? Renunciar. Agora, renunciar ao gosto da gente
Tem alguém que fala, mas será que eu não tenho direito nem de escolher o que eu quero para a minha vida? Claro! Mas se você saber escolher o melhor que você escolher e agradar a Deus, Ele vai fazer disso uma fonte na tua vida, que não vai te faltar nada. Ele sabe o que realmente você precisa, Ele sabe o que realmente eu preciso, Ele sabe em detalhe da nossa vida. Mas o que Ele se alegra é olhar nós dizendo assim: não tenho muito, mas o pouco que eu tenho é do Senhor. Eu não tenho muito, mas o pouco que eu tenho é do Senhor. Não tenho muito tempo, mas o que der vou oferecer, vou sacrificar, vou me esforçar, vou me agradar do convite que um dia eu recebi para seguir a Jesus, vou renunciar a algumas coisas, mas vou fazer a minha parte enquanto eu puder, porque vai chegar um dia que você não vai ter mais contentamento. Não vai ter mais contentamento. O dia que seus olhos não enxergar mais, o dia que não tiver mais os movimentos, que estiver deitado numa cama, vai lá para o hospital visitar alguém, aleluia, que serviu a Deus talvez a vida inteira bem acomodado, nunca fez aquilo que devia fazer, angustiado até a morte, e dizem assim: se o Senhor me dá essa oportunidade, eu queria fazer tudo que eu não fiz, mas não tem mais tempo. Os ossos se enfraqueceram, as vistas se escureceram, as oportunidades acabaram, e vai chegar esse tempo, irmãos, eu digo no sentido espiritual, para muitas pessoas que têm tido a oportunidade e têm se afastado de Deus com as suas escolhas. Então, meus queridos, aqui a Bíblia está nos orientando, né? A Bíblia está nos orientando. Glória a Deus, isso aqui para nós, irmãos, é uma preparação de uma forma espiritual muito grande. Aí a Bíblia vai dizer que quando aquele homem fica irado com aqueles convidados que não queriam nada, ou seja, o próprio Israel já tinha passado, ele faz o quê? Vai, manda o servo lá para a rua e fala assim: entra nos becos da cidade, né? Aí isso fala aqui dos excluídos da sociedade, os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. E aí vai falando, tudo que encontrar pelo caminho atalho, né? Fora da cidade, apresentam o quê? Representam que é o gentio sendo convidado para o reino. E aí vem a mensagem mais difícil, é que ninguém muitas vezes quer aceitar nesse tempo. Quando o convite chegou na segunda classe, a mensagem foi entregue de que maneira? Deixe eles à vontade, eles vêm o dia que eles quiserem, a hora que der certo. Foi essa a mensagem? O que foi dito? Força eles para entrar. O que é isso aqui? Obrigue, clame a eles, proclame com mais firmeza. Fala para eles que o tempo está encerrando, que a porta da festa vai fechar daqui a pouco, ninguém mais vai entrar, não vai dar mais tempo. Glória a Deus. E o que o Senhor quer falar aqui essa noite, irmão, é justamente isso para nós. Oh, irmãos, Deus não fala isso para quem tem a mente tranquila, porque quem está bem com Deus sabe do que está acontecendo na sua vida, não está nem preocupado com a palavra, porque Ele sabe o tanto que Ele pode fazer. Só que tem uma coisa: quando as possibilidades estão diante de nós e nós negligenciamos, Deus também, Ele sabe, e Ele vai tratar naquele dia. Então, queridos irmãos, eu olho para essa palavra aqui essa noite e pego a parte que me cabe, glória a Deus, pego a parte que me cabe e vem para o meu coração aqui esta noite, glória a Deus, que nós devemos melhorar a nossa vida, devemos apresentar melhor os nossos cultos e devemos estar mais preparados para esse encontro, porque o dia do Senhor está chegando. Eu vejo assim, parece que está soando isso pelas internet, pelos acontecimentos. Irmãos, eu vejo uma frieza tão grande, eu fico pensando: Senhor, eu tenho preocupação, porque a mensagem que foi entregue para aqueles homens, aleluia, né? No final do discurso daquele senhor, daquele chefe que estava ali fazendo a festa, o dono, foi um discurso, uma voz muito dura, foi algo muito terrível, e ele disse assim no final: porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Aí a gente volta lá de novo naqueles que rejeitaram lá do começo. Mas será que nós não estamos incluindo uma parte agora?
Será que essa palavra chegaria a nós se não houvesse a vontade de Deus? Irmãos, Deus tinha um propósito na vida do povo de Israel. Tirou de lá do Egito, mostrou a liberdade, fez sinais, operou no meio deles. E a Bíblia diz que quantos que entraram na terra? Dos que saíram de lá, só 2 homens. Os que nasceram no deserto, tudo bem, mas os que saíram de lá, que tinha promessa, só 2 entraram. Agora imagina, dá uma olhadinha para nós, num tempo atual, em que as ofertas é muita, em que as mensagens por aí, irmão, é muita. Eu confesso que já tem gente vivendo o ministério cristão em casa, pelo YouTube, só comendo ali o que tem ali. Não, Deus quer você no templo, Deus quer você prostrar nos pés dele, oferecendo o seu culto, o seu sacrifício. Para de tomar o tempo de Deus, para de tomar a minha parte que vai te dar para fazer mais para o reino de Deus. Aí alguém vai dizer, mas eu faço tão pouco. Não tem problema. O importante é esse pouco ser feito com o quê? Com eficiência, como a irmã Dênia pregou uma terça-feira aqui. Irmão, a mensagem é gloriosa, a mensagem é importante, mas cabe a nós viver isso na presença de Deus para agradar o Senhor. Os dias estão findando, igreja, a grande ceia está preparada, mas o dono está irado, porque ele convida, ele chama, ele propõe as oportunidades, e muitas vezes o nosso coração está, meus irmãos, nas coisas desta vida, e Deus está triste, e ele está pedindo conta, e vai pedir conta. Vai, de mim, de você. A mensagem é nossa, é para nós. Eu quero ver se naquele dia, quando ele nos chamar para a eternidade, nós vamos ter como se justificar diante do Senhor. A Bíblia diz assim, que o dono ficou tão irado que ele não quis mais saber de nada, não ouviu mais ninguém. Na primeira etapa alguém mandou uma mensagem, ele até foi entendendo, mas ficou tão revoltado que ele chega, convida agora aqueles outros, aqueles que não têm nenhuma condição, que seja nós que estamos aqui hoje, estavam sem condição nenhuma de pecado, estava perdido, sem oportunidade, ponta quebrada, não tinha como ser ligado a Deus. Jesus veio novamente, agora esse filho está aqui e entregou a mensagem: entra, gente, santifica, gente, vem para a presença, gente, a porta está aberta, a gente entra, gente, eu já paguei o preço, meu sangue já foi vertido, olha para o cenário da cruz, dá uma olhada. Parece que a mesma mensagem de lá que sou agora, irmãos. Essa semana eu pude perceber isso, olhando aquelas escalas ali, olhando para o templo vazio, pensando: Senhor, eu não posso fazer nada. Eu disse como pastor Nathanael, a mensagem que a gente prega só vai até o ouvido. Se Deus não convenceu o coração dos homens, não adianta. Só que eu tenho pena, eu tenho muita pena, irmãos, porque eu sei que Deus, Ele vai, aleluia, glória a Deus, separar os que servem e os que não servem. Ele vai separar mais uma vez, como aquela festa, nem todos poderão entrar. E Ele disse agora na segunda etapa, para o segundo, dizendo: aqueles que foram convidados, eles não vão entrar. Aqueles que tiveram oportunidade e rejeitaram, eu digo a vocês que esses nenhum daqueles homens herdarão ou entrarão na minha ceia. Eu tenho preocupação que nós podemos perder a oportunidade dentro de grandes possibilidades. Vamos vencer isso, meus queridos. Vamos vencer. Eu sei, irmãos, que tem irmãos que vêm para cá com muita dificuldade, tão longe, gasta tanto, tem tanta dificuldade para chegar aqui. E eu não estou aqui julgando ninguém, oprimindo ninguém, só estou dizendo que a mensagem é essa: força eles, para quê? Para estar mais perto, para estar orando mais, para estar buscando mais, para estar se revestindo mais, porque o verdadeiro avivamento está dentro do corpo, está dentro da mente, está queimando no coração, irmão. Nós precisamos entender isso, porque vai chegar um dia que nós vamos precisar gritar: socorro, Senhor, olha para mim aqui agora. Porque a gente acha que a maior prova da nossa vida é a dorzinha do braço. Ai, meu braço está doendo, hoje estou um pouquinho a cabeça. Isso é prova, é prova. Mas a maior dor vai ser nós escutar uma palavra assim: eu nunca te conheci. 30 anos dentro da igreja, 40 anos contigo, com a carteirinha no bolso, aleluia, 30 anos fazendo alguma coisa que parecia ser útil e estava oferecendo tudo e estava oferecendo o resto.
coisas, aí a obra fica mirrada e a gente fica se culpando e adoecendo. Irmãos, eu queria perguntar aqui essa noite, se fosse cada um de vocês o dirigente da obra, o que você diria? Diz para mim que quero ouvir. Tem alguém aqui que quer falar? Eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Se eu como homem fico triste, vocês imaginam Deus. A gente poderia estar produzindo mais para o reino, sim ou não? Nós poderíamos estar mais agradecidos, sim ou não? Diga, irmão, sim ou não? Claro. Aí alguém diz, pastor, a mensagem é muito dura, mas a mensagem desse servo aqui foi dura mesmo. Força eles. Aleluia, aperta eles para entrar, por quê? Se não houver força de vontade, não adquire nada. Você consegue comprar o melhor para a tua família e ser um bom trabalho? Não. Sem se esforçar, não. Eu lembro, irmãos, eu contei isso aqui na quinta-feira. Nós trabalhávamos no serviço nosso, eu e minha esposa. Nós dirigimos uma igreja a 36 quilômetros longe de casa e ajudávamos onde nós morávamos, na cidade local. E tinha vezes que nós tínhamos um compromisso de trabalho e a gente tinha que entregar uma certa quantidade pela manhã, no outro dia cedo, 6 horas da manhã. E quando estava 4 horas da tarde, eu saía da minha casa e ia buscar o material que as outras pessoas que trabalhavam para nós faziam. E quando eu chegava lá, eu tinha escalado assim: essa família faz 5 mil, essa aqui faz 6 mil, essa aqui faz 10 mil, e nós vamos fazer mais 20 mil, eu e você. Quando eu chegava na de 5, só tinha 3,5. Quando eu chegava na de 10, só tinha 7. Quando eu chegava lá na de 8, só tinha 4. Então quem que tinha que fazer o resto? Eu. E a obra? Como é que você vai deixar as portas da igreja fechadas? Não tinha salário de igreja, não tinha salário, não. Pegava os meus filhos pequenos, jogava dentro do carro com a minha esposa, saia correndo para chegar lá, limpar o templo, abrir a porta da igreja e receber os irmãos felizes da vida e alegres para glorificar o Senhor. Aleluia! Ali, irmãos, a gente viu o quanto Deus trabalhava na nossa vida, só que era com muito esforço. Saía de lá, chegava em casa 10 horas da noite. Sabe o que fazia? Comia qualquer coisinha, fazia uma garrafa de café bem forte para ficar acordado, porque tinha que trabalhar a noite inteira para entregar no outro dia 6 horas da manhã. Eu nem deitava, porque se eu deitasse um pouquinho para dormir, quando eu acabava o serviço, eu ia dormir, o homem ia bater no portão lá, não ia nem me acordar, tudo cansado que eu estava. Só que eu nunca deixei de ir para o culto, não. Nunca deixei de primeiro adorar o meu Senhor, primeiro o meu sacrifício para Deus. Por quê? Porque eu sabia o quanto ele ia cobrar de mim se eu escolhesse fazer primeiro para mim e não para ele. Irmãos, eu vou falar isso para vocês, e a minha esposa é testemunha disso. Quantas noites nós passamos acordado porque a gente queria cumprir o nosso dever. Amanhã tem que entregar, amanhã nós vamos entregar. O pessoal foi convocado para fazer no feio, nós vamos fazer a parte deles. Aí passava a noite inteira trabalhando. Não foi só uma vez, não, foi muitas vezes. Mas eu digo uma coisa para os irmãos: eu me sinto recompensado. Porque se eu partir hoje para a glória, não tem problema. Que Deus cumpra em mim a sua vontade. Estou com a minha consciência em paz. E eu estou aqui por um propósito de Deus. Porque se fosse para escolher, talvez não estaria aqui nessa posição, não. Estaria só cuidando da minha família, congregando sentadinho aí, mas pelo menos com eficiência na presença de Deus. Porque eu sei da responsabilidade que está aqui. Se Ele deu, Ele vai cobrar. Por isso eu estou entregando essa palavra para a igreja aqui hoje. Se não deixar, irmãos, o que vai acontecer? Eu vou apresentar o meu problema. Embora que pastor não pode ter problema, né? Se ele está com dor, ele vem. Se ele está doente, ele vem. Se ele está cansado, ele vem. Se está chorando, ele vem. Se está com problema na casa, ele tem que vir. Se sobe aqui puxado para pregar, tem que entregar o recado de Deus. Não tem. Mas será que alguém sente essa mesma dor, pelo menos, dizendo assim: olha, eu não posso ser igual, mas eu não vou chorar lá com ele, vou sofrer lá com ele, vou sentar na última cadeira. Não tem problema, não. Se eu não cantar, não tem problema. Se eu não citar o meu nome, também não está bom. Deixa. O importante é que eu estou lá fazendo a minha parte. Você não sabe, irmão, o quanto é importante alguém, pelo menos, segurar a mão da gente, levantar e dizer assim: ô, irmão, eu estou aqui, pode contar comigo. Eu não sei fazer muito, não, mas um pouco que eu sei, eu quero fazer para o meu Senhor. Irmão, eu vou falar para vocês. Isso aconteceu com Moisés, por isso que Deus fez com que o povo prevalecesse e a guerra fosse ganha.
A obra de Deus não vai se não tiver alguém que assume a sua posição, o seu chamado. E mais, não faça isso para o pastor da igreja, porque você vai se cansar, vai fadigar, vai perder o seu tempo. Mas faça isso para você mesmo, e atendendo o chamado e o convite de Deus para a ceia, não para essa ceia de hoje, porque hoje nós já estamos aqui, graças a Deus. Eu espero que ninguém parta daqui inteiro para participar dessa comunhão hoje, mas daquela que admira, eu sinto assim que ele vai fazer assim, ó, para lá, para cá, para lá de novo. E eu tenho medo de naquele dia não ter a oportunidade de participar do que a palavra diz aqui, ó, bem-aventurado quem comer o pão, né? Ou seja, a ceia no reino de Deus. Porque lá nós não vamos estar mais, né, irmão? Já estamos isentos de nos perder, porque enquanto nós estamos aqui, as coisas desta vida estão sufocando muita gente. Está sufocando muita gente. Todo dia um porém, todo dia uma situação. E Deus está mandando dizer que Ele está avaliando o dia, senhores. Está escrevendo. Está sendo anotado dentro do Senhor. Então, meus queridos irmãos, vamos fazer a nossa parte. Se não tem como fazer, Ele também entende. Não fique se culpando aí. Não, pelo amor de Deus, não sai daqui nada do pastor, não. De jeito nenhum. Mas se você pode, faça alguma coisa enquanto é tempo pela tua vida. E abraça esse convite aqui, a ceia, aleluia, mais gloriosa está sendo preparada. Aleluia. Mas se nós não estiver pronto e nós não entender o propósito, não vai participar. Não vai. Hoje nós estamos na segunda classe, mas precisamos fazer isso com eficiência e com cuidado. Essa mensagem aqui não agrada muita gente, não, porque alguém vai dizer assim: ele não sabe o que eu estou passando. Eu não, mas Deus sabe. Ele sabe em detalhe aonde dói, o que você sente e o que precisa ser feito. Só tem uma coisa, irmão, aprenda uma coisa. Lá na antiguidade, a casa de Deus era o quê? O que alguém no céu para nós era o quê? O que você ouvia? Que a casa de Deus era o quê? O pronto socorro de Jesus. Tem dia que eu olho os bancos vazios da igreja e falo que está muito abençoado esse povo. Está muito abençoado. Está sobrando bênção. Não é não? Porque eu sei que quando eu estou numa prova de fogo, uma luta tão grande, o meu desejo é estar aqui. Ainda chega mais cedo. Bota a cara no pão do pó e vai chorar. Vai pedir misericórdia. Se está fraqueza espiritual, vai chorar no pés do Senhor. Eu entendi assim no Evangelho, que Ele é força, que Ele é o Deus que age, que Ele faz milagres. Mas parece que nessa atualidade, qualquer afronta te leva para mais longe. Qualquer afronta te tira a razão de estar diante do Senhor. Hoje eu não vou, não, estou muito cansado. Não, já fiz ontem, já fui. Não vou, hoje eu não vou. Ô irmãos, Deus está avaliando a nossa vida. É aqui que nós vamos ter vitória. É na presença de Deus que nós vamos alcançar socorro para a nossa vida. Aí nós queremos um avivamento. De que maneira? Ficamos longe do fogo, longe da fogueira. É que são para lá, é que são para cá. Um que são se enfumegando longe do outro. Não pega. Aleluia. Quando você vai fazer uma fogueira, o que você faz? Pega o espalho, joga para lá, para cá e bota fogo. É assim não, tem que juntar. Tem que juntar. Aleluia. Deus quer juntar. Sabe assim, um culto como esse aqui, com nossa gente, na quinta, para aprender a palavra. Eu fico triste, irmãos. Você chega aqui com uma mensagem para entregar, e você olha assim e fala assim: cadê? Quem quer aprender? Não, eu já sei bastante. O pastor não sabe nada. Deixa isso para lá. Eu já não vou, não. Eu já fui terça no culto das irmãs, tá bom demais. Glória a Deus. E pessoas que têm possibilidade, irmãos, que estão pertinho, tem como chegar. Amém? Tem como fazer, apresentar um cântico. O vocal está aí para louvar, tem que apresentar um cântico. Nós temos que estar prontos para servir a Deus, apresentar o nosso cântico quando nós temos tempo, oportunidade, porque vai chegar uma hora que não vai dar mais mesmo. Não vai dar mais mesmo. A Bíblia diz que o tabernáculo, esse tabernáculo aqui, vai se desfazer com o tempo, né? Vai rachar, vai ficar esgotado. É o crente que vai ficando desgastado pelo tempo, pelos acontecimentos. Ninguém está dizendo isso. É ou não é? Todos nós somos imediatos, queridos. Só que enquanto nós temos oportunidade, irmãos, façamos para Deus melhor. Porque eu tenho preocupação. Eu não quero fazer parte dessa população aqui, ó, que ouviu aquele recado.
esse daí não vai participar da minha cena. Esse daí foi convidado, que desprezou todo o tempo, que inventou a história todo o tempo, que não quis as oportunidades. Esse daí não serve mais para estar na minha ceia. O que isso representa para nós, irmão? Que a primeira passou, a segunda já está encerrando, e Deus está para cumprir a sua palavra. Deus está para cumprir a sua palavra. Não se ausente da presença de Deus. Ah, pastor, mas lá na minha casa também eu sirvo a Deus. Claro. Em casa, na rua, na escola, no trabalho, onde você estiver, tem que estar servindo a Deus. Mas se não fosse necessário nós ter o tempo, então nós ia ficar em casa, cada um na sua casa, sem nenhum pastor para cuidar, ninguém para dar satisfação, e ele viria o nosso Deus sozinho lá onde nós fizesse. Mas Deus separou você. Você é um escolhido para essa ceia. E tem gente que pensa que a Santa Ceia é só hoje. E será que é só hoje? Quem vem aqui espiritualmente, irmão, ele participa da ceia todas as noites. Ele come algo de Deus. Ele recebe um alimento de Deus. Ele recebe uma essência de Deus na vida. Ele vai embora querendo voltar amanhã, porque ele está cheio do que recebeu hoje. É assim que Deus faz na nossa vida. Ceando com Ele e Ele ceando conosco. Amém, meus queridos? Os irmãos entenderam o recado de Deus? Não. Tem alguém aborrecido com o pastor aqui essa noite? Pode levantar a mão também. Mas você vai brigar com ele. Comigo não, porque aqui é tudo dele. Tá bom para ele, para a glória dele. Se ele falou, ele se responsabiliza, irmãos. E ele vai cuidar de nós. Eu quero que Deus desperte o povo. Eu tenho orado, Senhor, desperta a tua igreja para te servir, para te adorar, para estar realmente na brecha da tua vontade. Porque chega gente aqui, irmão, de todo jeito na semana, sabia? Pessoas enfermas, só querendo um abraço, só querendo um conselho. Às vezes a gente está em um número tão pequeno que se você deixar aqui para cochilar, a pessoa vai embora, você não consegue nem falar nada. Mas o sentinela, cadê o sentinela? Aí que dá a palavra, se, né, irmão, se Deus não edificar a casa, vão vigir o quê? O sentinela, sentinela de Deus. Deus está falando contigo aqui essa noite, ocupa a tua posição. Ah não, aí eu não vou conseguir realizar aquilo lá. Imagina, irmão, você fica e não realiza. Vai pôr tudo no saco furado, tudo que ganha não dá. Porque o tempo de Deus não está sendo entregue. Eu falo para mim, eu tenho no meu coração, eu tenho falado com Deus, talvez eu sou até um pouco ignorante acerca disso, os irmãos conhecem a Bíblia, sabe tudo isso aí. Mas a gente não dá o dízimo certo para Deus. Deus dá 24 horas para a gente. Você ora pelo menos 2 horas e 40 minutos, eu canto o hino, leio a Bíblia. Em 2 horas e 40 minutos dessas 24 horas, será que você faz alguma coisa que toma esse tempo para agradar a Deus? De 24 horas que Ele te dá? Eu não sei, mas garanto que o celular, eu não sei. Estou julgando ninguém não, é a Bíblia. O irmão falou para mim algo importante, o filho dele foi lá numa outra igreja lá, participar do colégio, né? Foi no colégio estudar, né? Chegou lá, disse que o rapaz lá estava dirigindo, as crianças falaram assim para ele: meu filho, você quer ser uma bênção? Fique 1 hora só no celular, mas fica 4 horas com a Bíblia na mão, para você entender o que Deus tem na sua vida. Aí você pega uma mensagem dessa hoje, alguém fala: tá louco, esse pastor é muito chato. Deus me livre dessa igreja. Tem muita coisa, irmãos. Muita coisa vai ser um grande dia, que nós nem estamos esperando muitas vezes, nós nem imaginamos que vai acontecer. E eu tenho preocupação, sabe por quê? Porque não vai demorar. Não vai. Pelos sinais que nós estamos vendo, já está às portas. Está às portas. Nós vamos forçar para que entre. Se não tem muito, mas o pouco que tem aqui vai entrar. Vai se esforçar, vai ter Deus, vai sentir Deus. Porque Deus opera não é no meio da multidão, não. Ele opera no meio de adoradores, de alguém que vem para cultuar. Tem dia que nós estamos aqui 5, 6, 10, o fogo cai e Deus opera. Mas Deus quer adorador. Deus quer adorador. Hoje nós vamos bater o pó dessa mala velha aqui, ó. Dizer: sai de mim que eu quero servir a Deus. Pede para Deus aqui essa noite: eu quero ser cheio do Espírito Santo. De que maneira? Se no tempo nós não vem adorar, servir e orar, imagina em casa. Chega em casa cansado, quer dormir, quer comer, né, quer passear, quer fazer tanta coisa. Aí o tempo passou, chega muito tarde, já não dá mais tempo. Agora estou muito cansado. Você só entende, né? Então, amanhã. Ainda bem que Ele sempre espera o nosso amanhã, sabia? Ele não despreza mais, não. Eu imagino nós dormindo e observando isso: meu filho, te cuidei o dia inteiro. Te dei tantos livramentos no trânsito, você nem viu. Fiz tanta coisa pela tua vida. Esperava agora você pelo menos me agradecer. Você dormiu, mas eu estou aqui. Não tem problema não.
não dá, Senhor, porque agora o tempo é meu. Meu Deus. Deus está angustiado. Deus está angustiado, está irado, e está dizendo: cuida, porque não vai entrar pelas mínimas coisas, não vai entrar. Tem que cuidar para agradar a Deus. Já temos muitas fraquezas, irmãos, mas a maior fraqueza é rejeitar as oportunidades que Deus nos dá. A nossa maior dificuldade é essa: rejeitar aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida nesse tempo aceitável. Tem muita gente perecendo porque não se dispõe para o reino e não faz o que tem que ser feito. Tem misericórdia da obra de Deus. Tem misericórdia da tua alma. Tem misericórdia de ti mesmo, para que Deus possa naquele dia te chamar: vem, você está com a roupa branca, eu te preparei, entra. Você é cuidado, você faz parte. Eu via o teu esforço, eu via o teu sacrifício, eu via quando você saía correndo, deixava tudo, nem comia nem jantava para estar lá mais cedo. Você tinha prazer em estar lá, eu via tudo. Mas Ele também vai dizer para aqueles que estão assim: eu via quando você chegava e tinha oportunidade de você inventar uma história e negava o meu nome, não ia, não fazia. Eu também via, eu sabia tudo. Deus sabe tudo, irmãos. Por isso que Ele está falando conosco dessa forma. Que Deus guarde a nossa vida, que possamos participar dessa ceia em comunhão com o Senhor, dessa ceia, e pensando que na próxima que Ele nos dará, se for a eternidade, que vai ser melhor do que essa. Amém. Nós vamos estar lá, felizes com o nosso coração, dizendo: Senhor, o pouco que eu pude fazer, eu fiz com eficiência para agradar o Senhor. Quem quer receber essa palavra? O meu Deus abençoe.